Vamos lá, vamos dar continuidade no estudo de Hebreus. Primeiramente, vamos fazer uma oração. Irmão Zano, dirija a gente a Deus. A gente começou o estudo em Hebreus bem devagarinho, né? Meditamos bastante sobre os primeiros versículos aqui, 1, 2, 3, porque ele tem um resumo de toda a ideia do que vai ser o livro, né? Aí na semana passada eu falei para vocês, não, mas agora a gente vai deslanchar. Mas eu vou confessar uma coisa, o pastor mentiu para vocês. Não foi proposital. Eu falei isso, mas a gente vai deslanchar semana que vem. Tá bom? Na outra semana. Porque hoje tem um fator importante para a gente observar no versículo 4. E o tempo, né? Se a gente for avançar direto já, vai tomar muito do nosso tempo aqui, não vai dar para fazer no tempo que nós temos reservado para esse estudo. No versículo 4, então, Hebreus 1, 4, ele diz, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, ele está falando a respeito do Filho. É interessante observar que até aqui ele não cita o nome Jesus, nem se refere a ele como o Cristo, só como o Filho, mas é óbvio de quem ele está falando, né? Nós vimos que ele apresenta Jesus aqui como o profeta por meio do qual Deus falou, como o Criador do universo, como o herdeiro de todas as coisas, como a exata, legítima, perfeita expressão do ser de Deus, como o sustentador de todas as coisas, como aquele sacerdote que nos trouxe a purificação dos pecados, como o rei que se assentou no seu lugar de honra e como aquele que vive para interceder por nós. Então, olha quanta coisa tem aqui a respeito de Jesus, exaltando o Filho nesses nossos primeiros 3 versículos. A partir do versículo 4, então, ele entra basicamente no ritmo natural da carta ao longo do restante. Ele vai demonstrando, olha, esse Jesus, o Filho de quem nós falamos, que é tudo isso que nós acabamos de citar, ele é superior a todas essas coisas. Ele é superior aos anjos, ele é superior aos sacerdotes, tá? Tudo o que nós vamos verificando agora ao longo do livro é de acordo com esse prelúdio que ele faz aqui, né? Essa doxologia, pode-se dizer assim, que nós encontramos nos versículos de 1 a 3. E aqui, versículo 4, e nos que se seguem, ele vai fazendo essa comparação entre o Filho e os anjos, Jesus e os anjos. Mas nós vamos ver, então, essa comparação, que é feita de uma maneira interessante, irmãos, porque ele vai citando textos do Antigo Testamento. Todo esse trecho aqui, olha, versículo 5 até o versículo 13, são citações do Antigo Testamento. Tá? Tem 5 citações aqui. Mas, já que ele vai comparar o Filho com os anjos, é interessante a gente observar um pouquinho hoje sobre quem são os anjos e o papel deles, resumidamente. Não vamos fazer aqui um estudo sobre os anjos, né? Mas, para estabelecer essa distinção, porque ele está comparando o Filho com os anjos,
e mostrando que ele, o Filho Jesus, é maior do que eles. Como diz o versículo 4, esse é o teor dele. O Filho é mais excelente, ele é superior aos anjos, e ele herdou o mais excelente nome. Ou seja, a referência a ele é superior, não se compara de qualquer anjo. Isso é muito importante a gente observar, irmãos, porque mesmo no meio chamado cristão, ou evangélico, existem algumas teorias, né, de que Jesus é o mesmo arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é um anjo. Né? Arcanjo é uma categoria de anjos. Então tem alguns que creem, isso é coisa de Testemunha de Jeová. Mas, por incrível que pareça, no meio evangélico tem alguns que admitem essa ideia. Tá, eu digo no meio evangélico, cristão, porque não dá para considerar a Testemunha de Jeová como cristão. Eles são uma seita. Né? Uma vez que eles não creem que Cristo, né, que Jesus é Deus, não, eu creio que não seja possível a gente classificar eles como verdadeiramente cristãos. Mas a gente vai entender por que ele faz essa comparação com os anjos. Porque os anjos são seres especiais. Tá? Mas nós temos que observar o seguinte. Primeiro, eles são seres criados. Nós vimos aqui que o Filho, no versículo 2, ele diz, o Filho é aquele por quem fez também o mundo, ou seja, por quem Deus fez o mundo. As coisas foram feitas por ele, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, inclusive os anjos são criação do Filho. Tudo foi feito por ele, tudo foi criado por ele. Ele não é criado, mas ele é o Criador. Os anjos são seres criados. Eles são chamados filhos de Deus no Antigo Testamento. Lá em Jó, a gente encontra essa referência aos anjos como filhos de Deus. No capítulo 1, fala que quando os filhos de Deus compareceram diante de Deus ali, e Satanás, que era um anjo, embora deposto, decaído, mas é um anjo de Deus, criado também por Deus, por meio do Filho. Então não há que se comparar o Criador com uma criatura, seja qual for o anjo, né? Os decaídos, como também aqueles anjos que glorificam a Deus. Então lá, Jó faz referência a eles como filhos de Deus. Alguns entendem que em Gênesis 6 também usa essa expressão, filhos de Deus, que se ligaram às filhas dos homens, que seriam anjos que se relacionaram com seres humanos, né? E que gerou aqueles gigantes. Isso é uma teoria simplesmente porque em Jó se refere aos anjos como filhos de Deus. Eu não creio nisso. Né? Não creio nessa teoria de que os anjos tenham se misturado aos seres humanos. Por vários motivos. Não é o nosso assunto aqui agora, mas só digo isso porque lá também aparece essa referência. Filhos de Deus. Mas ali seria, sim, aqueles da linhagem de Sete que teriam se corrompido e se misturado com a linhagem
de Caim, né? Os não tementes a Deus. Mas os anjos são chamados filhos de Deus, é uma referência ao fato de eles serem criados por Deus. Note que existe uma distinção entre o filho e filhos, né? No Novo Testamento, as referências a filhos de Deus já não são mais com relação aos anjos, mas sim a nós, os crentes. E nós somos feitos filhos de Deus. A gente não se torna igual a Jesus, mas nós somos feitos filhos de Deus. Somos criaturas, somos criados e somos gerados em Cristo. Aqui nós estamos distinguindo entre o filho e filhos. Os anjos, então, além de eles serem seres criados, o que a gente vê a respeito deles? Eles são seres que constantemente são relatados como em torno do trono de Deus. Existem algumas visões dos profetas, e a gente pode dizer assim, fisicamente, pelo menos, são aqueles seres que estão mais perto, mais próximos de Deus. Jesus faz uma referência que gostaria de ler com vocês, lá em Mateus 24, 36, que é interessante a gente observar por que ele diz isso. Quando ele fala do tempo da sua vinda, o fim dos tempos, né? Mateus 24, sermão profético, ele diz aqui no versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas, versículo 36, daquele dia e hora, ninguém sabe. E aqui ele faz uma referência aos anjos. Nem os anjos do céu sabem. Por que ele faz referência aos anjos? Nem eles. Já parou para pensar nisso? É porque são justamente aqueles seres que estão mais perto de Deus. Se tivesse alguém apto a saber disso, né, seriam as pessoas mais próximas, que no caso seriam os anjos. Mas Jesus diz, nem eles sabem. É algo estritamente reservado a Deus, restrito a Deus. Mas isso mostra, é uma das passagens que mostra assim, o grau de proximidade desses seres com Deus. Mas o autor de Hebreus está estabelecendo uma comparação. Nem os seres mais próximos de Deus se comparam ao Filho. Por quê? Eles são seres próximos a Deus. Mas o Filho, segundo João mesmo, é Deus. A gente vê relatos em Isaías, Ezequiel, de João, aqui no Apocalipse. Nas visões deles, frequentemente, os anjos em torno do trono de Deus. Isso condiz com aquilo que Jesus disse aqui, em Mateus 24. Da proximidade. Eles são seres que são relatados, né, são vistos pelos profetas como seres que estão próximos a Deus, circulam ali o trono de Deus, o próprio lugar da glória de Deus. Porque justamente essa é uma das funções deles que a gente vai ver, para que eles foram criados. Então, o terceiro ponto que nós vemos a respeito dos anjos é que eles servem como mensageiros de Deus. Aqui a gente vê um ponto interessante também a respeito deles. O próprio termo aplicado para se referir a eles, anjo,
né? No grego é angelos. Tá? Essa palavra quer dizer mensageiro. Tá? Isso gera até algumas confusões na Bíblia. A gente precisa ler alguns textos com certo cuidado. Por exemplo, quando Jesus diz nas cartas lá, as 7 igrejas da Ásia, ele fala para João, escreve, ao anjo da igreja que está em Éfeso, né, em tal lugar. As cartas são direcionadas ao anjo da igreja. Será que cada igreja tem um anjo? Né? Um anjo protetor? Como dizem assim, dentro do catolicismo tem aquele negócio de o santo padroeiro, né? Então, será que a gente tem um anjo padroeiro da igreja também, de cada igreja? Não tem. A palavra ali está traduzida como anjo, porque o original é ângelos, mas os tradutores acharam melhor não traduzir, mas só transliterar. É ângelos, então vamos transliterar. No português, anjo, e assim, cada língua, mas a palavra ali tem o significado no grego de mensageiro. Então, muitos entendem que ali está se referindo ao mensageiro da igreja, ao pregador da igreja. Tá? É um mensageiro, aquele que entrega a mensagem. Então, onde nós concluímos que está falando a respeito do pastor de cada uma daquelas igrejas, daquele irmão que está à frente. Olha, vocês que dizem nunca viram um anjo, vocês estão vendo um aqui, ó. Nesse sentido, né? Um mensageiro, um pregador. Mas existe, então, esse papel dos anjos como mensageiros de Deus. Eu digo para a gente tomar cuidado com certas leituras, eu me referi a esse caso das cartas, mas tem outras passagens. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. 1 Coríntios 6:3. Só uma curiosidade aqui, para vocês ficarem atentos na leitura, algumas passagens para despertar nossa atenção a respeito disso. Em 1 Coríntios 6, Paulo está falando aqui, fazendo uma exortação à igreja sobre problemas que eles tinham, brigas, litígios, disputas na justiça entre eles. Eles, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Aí ele diz no versículo 3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, uma interpretação muito comum aqui é de que nós vamos julgar os anjos. Os anjos, os seres, esses seres celestiais criados. Mas não existe, irmãos, um ensino bíblico claro a respeito disso. Tá? Que determine que nós vamos julgar os anjos. Alguns entendem que seria de nós julgarmos os anjos caídos. Tá? Mas isso também não fica claro. Que nós vamos julgar eles. Tá? Esses seres. Fica mais óbvio sobre a nossa responsabilidade de julgar os próprios mensageiros, aqueles que pregam. Os que pregam com fidelidade, a verdade ou não.
Em Colossenses 2,18, a gente tem uma outra passagem que leva a gente a considerar esse fator. Colossenses 2,18. Que diz assim: ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Cultuar anjos. Bom, tem gente que cultua hoje anjos, né? Mas a passagem pode estar se referindo aqui, se você observar, ler todo o contexto, convido você a fazer isso, examina o contexto. Ele vem falando sobre domínio, o próprio versículo aqui, né? Ninguém vos domine a seu arbítrio, porque alguns líderes se colocam no papel de dominadores. Alguns líderes, pastores. A exortação de Paulo é nesse sentido. E nós vemos hoje que há muitos que cultuam mensageiros. Tá? Então, aqui pode ser que essa passagem não esteja se referindo aos anjos, seres celestiais, mas a mensageiros. Pregadores. Tá? Cultuar pregadores. Você tem observado isso, essa prática? Eu conheço pessoas que dizem assim, eu frequentava tal igreja, mas depois que aquele pastor saiu ou morreu, eu não fui mais, não quis mais saber. Espera aí, você segue a Cristo, você serve a Cristo, louva a Deus ou o homem? Você vai lá por causa daquele pregador? Tem pessoas que seguem cegamente o que os pregadores dizem, mesmo que eles não tenham base bíblica para isso. E Paulo está falando sobre isso, olha. Não permitam que qualquer pessoa exerça domínio sobre vocês. Quem exerce domínio sobre nós, quem é Senhor das nossas vidas é Cristo. Amém? O pastor, outros irmãos que ensinam na igreja, são mensageiros, são homens colocados com autoridade para pregar a palavra, são colocados com responsabilidade de orientar a igreja, mas não são donos da igreja. Pedro adverte sobre isso, para que ninguém se assenhoreasse do rebanho. Pastor nenhum é dono da igreja, não é dono da sua vida. Eu não tenho autoridade para dizer o que você tem que fazer da sua vida. Eu tenho autoridade para dizer o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que você deve fazer. Bom, mas feita essa distinção, irmãos, é importante a gente ver, então, que algumas referências a anjos na Bíblia não são esses seres celestiais. São outros tipos de mensageiros. Mas por quê? Esse ser leva o nome de mensageiro, traduzindo mesmo, né? Não transliterando. Os anjos. Os anjos são os mensageiros. Se a gente fosse traduzir essa palavra, então o título que é dado a eles é isso, porque isso descreve exatamente qual é o papel deles. Eles foram criados por Deus com essa função de serem mensageiros. Eles executam tarefas às ordens de Deus. Então, entre elas, trazer mensagens. A gente vê, por exemplo, Deus enviou aqueles anjos que foram levar a mensagem a Ló. Primeiro eles estiveram, né? Eram 3, até algumas Bíblias têm ali o título 3 anjos falam com Abraão, mas não são 3 anjos.
Porque um deles, aquele que fica com Abraão, ele é reverenciado como Deus. Então, aquele não era um anjo. Mas os outros dois vão embora para Sodoma, vão lá falar com o Ló. E ali sim se refere a eles como anjos. Eles foram ali executar uma tarefa dada por Deus. E tirar Ló daquela cidade antes que ela fosse destruída. Nós vemos várias referências aos anjos exercendo atividades a mandado de Deus. Jesus fala do momento da sua vinda, né, que os anjos vão reunir os seus, né, dos quatro cantos. Então a gente sempre vê os anjos executando coisas, as ordens de Deus. Se a gente lê Apocalipse, então nem se fala, né? Os anjos que soam trombetas, o anjo que vem e lança tal coisa. É repleto o livro de exemplos. A partir de um certo momento da leitura ali, nós vamos vendo em Apocalipse esse bem claro, né, esse papel dos anjos também. Então a gente vê, eles são seres criados por Deus, que exercem um papel de adoração a Deus. Eles foram criados para isso, para glorificar a Deus. Foram criados para serem mensageiros, serem executores de obras, as ordens, ao mandado de Deus. Eu citei que eles trouxeram mensagem, então a gente vai lembrar que foi um anjo que falou com Maria, com José, um anjo falou com Daniel, e assim por diante. São várias referências, né? E, como mensageiros enviados para nós vemos que uma das funções que os anjos têm dadas por Deus é que eles são colocados para servir ao nosso favor. Assim como eles foram enviados ali para livrar Ló, por exemplo, ou para esclarecer Daniel, ainda que seja um arcanjo, mas a gente vê, são anjos, eles são enviados por Deus com alguma tarefa. Aqui mesmo, no capítulo 14, no versículo 14, desculpem, de Hebreus 1, depois de fazer essa comparação toda entre o Filho e os anjos, ele fala, olha, não são porventura todos eles, e ele está falando sobre os anjos, não são porventura todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então nós vemos aqui bem claro um papel dado por Deus aos anjos. Eles são espíritos, não são homens, né? Eles não têm corpo, eles são espíritos ministradores. Ministrador é aquele que é colocado a servir alguém. Enviados por quem? Por Deus para servir. Servir a quem? A favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos, na verdade, são colocados para agir, para trabalhar em nosso favor. Tá bem? É isso que diz o autor aqui de Hebreus, resumindo uma ideia que a gente observa em outras partes da Bíblia, então. O filho não é igual aos filhos. A gente viu aqui essas funções, essas características dos anjos, mas o filho é superior a tudo isso. Tá? Então, só pegando essas questões, nós vemos. Os anjos são chamados filhos de Deus porque eles são criados, foram gerados por Deus. O filho não. O filho é dado como o criador de todas as coisas. Esses anjos,
eles circundam o trono de Deus. A respeito do Filho, o que a gente vê é que ele está sentado à destra da majestade. Ele não está no entorno. Ele não está lá adorando a Deus. Ele está ali na posição do trono de ser adorado. Os anjos são enviados como mensageiros e para executar obras a mandado de Deus. O Filho veio e até executou. O próprio autor de Hebreus aqui diz que ele nos falou, né? Deus falou por meio dos profetas no passado, nos últimos tempos falou pelo Filho, ou seja, ele nos trouxe uma mensagem, mas não uma simples mensagem anunciar, mas ele veio e nos trouxe uma mensagem prática. Ele executou algo a mandado de Deus também? Não propriamente a mandado de Deus, mas do Pai. A Bíblia descreve como obediência dele, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediência a quem? Ao Pai. Por amor a nós. Mas ele não é um ser criado para isso, enviado para nos servir a mandado de alguém. Por que é que Jesus veio? Só porque o Pai mandou? Existe uma ordem do Pai. Mas ele veio porque ele também, igualmente com o Pai, ele nos amou. Ele veio, nesse sentido, nós podemos dizer que ele veio porque quis. Ele, inclusive, foi tentado por Satanás e até em palavras por Pedro, de não cumprir isso. Quando Pedro sugeriu que ele não fosse morto, né? Longe de ti que isso aconteça, né? Quando Jesus profetizou a respeito da sua morte, Jesus corrigiu Pedro. Pedro, Satanás está falando pela tua boca. Para trás de mim, Satanás. Essa é a vontade de Satanás, é a vontade do diabo, que eu não cumpra isso, mas eu vou. Era a vontade de Satanás, a gente vê na tentação, né? Logo depois de Jesus ter sido batizado por João, ele foi jejuar, foi levado pelo Espírito de Deus a jejuar no deserto, e ele foi tentado. Qual era a intenção de Satanás? Que ele renegasse aquele propósito. Mas estava em Jesus cumprir tudo aquilo. Acontecesse o que fosse, ele veio determinado a que tudo aquilo fosse cumprido, por amor de nós. Então ele não veio simplesmente como alguém mandado para fazer, mas ele veio realmente por deliberada vontade, ele junto com o Pai, né? O mesmo desejo, o mesmo propósito, o mesmo amor para nossa redenção. Por essas razões é que nós vemos o versículo 4 dizendo que ele foi feito, né? Feito aqui não é no sentido de que ele foi criado, mas a palavra aqui mesmo não dá o sentido de alguma coisa que foi criada, foi produzida, né? A gente usa muito a palavra feito, fazer alguma coisa é o momento que a gente produz. Mas feito aqui tem o sentido de algo que
Está no tempo contínuo, né? Sempre foi. Tá? Na verdade, ele é mais excelente do que os anjos. E isso ficou notório para nós. E ele herdou esse mais excelente nome. Um nome mais excelente do que os anjos. Os anjos, em certo sentido, né, uma coisa que nós não comentamos, eles são inferiores aos homens. Né? Porque a Bíblia não fala a respeito dos anjos, que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas isso é uma referência ao homem. O homem decaiu, mas Deus proveu em favor dele salvação. Os anjos decaídos não têm salvação. Cristo não morreu por eles. Então, em certos aspectos, nós estamos em condição privilegiada em relação aos anjos. Mas, por outros aspectos, se a gente for olhar por outro lado, os anjos são seres superiores a nós. Eles não estão limitados à condição física nossa, né? Eles estão lá, né? Os anjos, eles estão lá, juntinho de Deus. Eles têm certos privilégios e eles têm poder dado por Deus, poder que nós não temos, certo? Então, em certos aspectos, nós podemos dizer que os anjos são seres mais poderosos do que os homens. Mas, em outros aspectos, eles são inferiores a nós porque eles não têm o mesmo privilégio que nós temos, dado por Deus, pela graça e misericórdia de Deus. Mas apesar de serem seres poderosos, grandiosos, né, terem dado por Deus a capacidade de grandes feitos, eles são inferiores ao Filho. O Filho é mais excelente do que eles. E herdou um nome mais excelente. E a gente vê por quê. Rapidinho, irmãos, a gente vai passar algumas passagens aqui para a gente concluir. Mas eu acredito que seja um desfecho bem gostoso para a gente ver a respeito do nome de Jesus. Mateus 1:23. Esse nome glorioso de Jesus é uma referência, na verdade, geral, a dizer, ele é maior. Né? Quando a gente diz que alguém tem um grande nome, a honra que se tem, a grandeza, o reconhecimento que se tem. Mas existem referências assim, ao nome, literalmente, o nome dado ao Filho, que são interessantes. Quando aqui Jesus estava por nascer, nós vemos no versículo 21, o que o próprio anjo falou a Maria. E depois a José aqui também, né? Nesse trecho, falando com José. E dará à luz, falando de Maria, dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus. Jesus, lembram qual o significado desse nome? Deus Salvador, Deus que salva, né? E está explicado aqui, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que nome glorioso! Jesus. Transliterado, pode dizer, tá deturpado, certo? Aí Yoshua, a pronúncia não é a mesma, mas o que interessa é o significado dele. É o Deus Salvador. Ele é o próprio Deus que salva.
Só isso, né? O nome que foi determinado, olha. Vocês vão chamar ele por esse nome. Tá? Que nome glorioso. O mesmo anjo se refere a uma profecia, aqui no versículo 23, que dizia: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A gente pensa, né, por lógica, mas então o anjo não deveria ter dito para, olha, a Maria vai ter um nome, põe o nome nele de Emanuel. É o que o profeta disse, mas não, ele disse, não, chame Jesus. Mas os dois nomes têm significado glorioso. Os anjos não têm esse privilégio. Né? Nenhum anjo é o Deus que salva. Amém? Anjo nenhum salva ninguém. O Filho salva. Jesus salva. E só ele salva. Só a respeito dele é que se pode dizer, ele é Emanuel, ele é o Deus conosco. Anjo nenhum tomou forma humana, e muito menos para vir aqui para morrer no nosso lugar. A referência a Jesus como Emanuel é justamente, ele é o Deus presente conosco. Deus tomou forma humana e pisou essa terra aqui, encarnado na pessoa do Filho, Jesus. Em Lucas 1, aquela referência profética ali em Isaías 7,14, né? Só para confirmar. Em Lucas 1,31, nós lemos também: Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. A Maria foi dito a mesma coisa. Mas vamos lá, que não acrescenta nada, mas foi dito a José e a Maria o nome que deveria ser dado a ele. Esse nome glorioso. Filipenses 2. Versículo 9. Filipenses 2, 9. Nós lemos também assim: Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, nome superior a todos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha, um nome que é sobre todo o nome. Não se fala isso a respeito de nenhum anjo. Só a respeito do Filho, Jesus. Ele, que Paulo diz aqui nos versículos anteriores, ele se absteve da sua condição gloriosa como Deus, se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz. A ele, então, é dado esse nome que é acima de todo nome, nos céus e na terra. A nenhum anjo é devido que nós nos prostremos. Os anjos são seres poderosos, mas nós somos ensinados a não nos prostrarmos diante de nenhum anjo. Daí é lá em Atos 10, você vai ver isso. Tá? Agora, diante de Jesus, todo joelho deve se dobrar. E vai se dobrar. Mesmo aqueles que não reconhecerem ele nessa vida. Ou seja, todos vão reconhecer que ele é o grande Senhor, ele é o grande Deus, ele é o Deus que salva, ele é o Deus conosco. Para a glória de Deus Pai. Apocalipse 19.
Nas visões de João aqui, ele enxerga a volta vitoriosa de Cristo. Diz aqui no versículo 12: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Um nome tão glorioso que ninguém sabia. Versículo 13. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Ele é o próprio Verbo, ele é a própria Palavra de Deus. Ele é o Deus conosco, ele é o Deus que salva, ele é a própria Palavra de Deus. Versículo 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É dito aqui como um nome. Ele é nomeado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que está sobre todas as coisas. De nenhum anjo se diz isso. Nenhum anjo é colocado nessa condição. Amém? E, para a gente finalizar, né, vocês viram que eu fui seguindo aqui no Novo Testamento uma ordem sequencial, mas eu deixei a cereja do bolo para o final, Isaías. Né? Talvez alguns irmãos estivessem esperando, e aquela passagem lá de Isaías? Então, não vamos deixar ela para trás, não. Capítulo 9. Essa referência profética a Jesus. Esse nome que é sobre todo nome, esse nome mais excelente. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, ou pode-se ler Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Está falando de algum anjo? Não, né? Um nome glorioso desse aqui só é aplicado a Jesus. Alguns, né, dentro do judaísmo e dos judaizantes que tem no meio cristão, ainda querem, não, mas aqui essa passagem sobre a vinda de um rei está falando de outra coisa, não é o Cristo. Mas quando nós lemos o texto, ele está falando sobre o advento do Messias, a vinda do Cristo, e de nenhum homem poderia se dizer, nenhum homem, nenhum anjo poderia se dizer essas coisas. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, Criador de todas as coisas, o Príncipe da Paz. Então, aqui são algumas coisas que revelam, algumas passagens que revelam sobre o nome, esse nome que é mais excelente, esse nome que é sobre todo nome. O nosso Deus Salvador, Jesus. É o nosso Emanuel, aquele que habitou conosco. Deixou sua glória, segundo Filipenses, para estar aqui e se humilhar, sendo obediente até a morte de cruz. Então, é a esse que nós dobramos nossos joelhos. Amém? Esse é digno de ser louvado. Nenhum anjo. Os anjos são seres colocados por Deus para ministrar a nosso favor. Louvemos a Deus por isso também. Mas aquele que é o nosso Senhor, Senhor dos senhores e o nosso Rei, o Rei dos reis, é esse Jesus. É o Filho. Tá? Então, aí sim, irmãos, nós vamos estudar sobre essa comparação feita na próxima oportunidade, essa comparação que é feita entre Jesus e esses seres criados, os anjos, nos versículos que se seguem aqui, em Hebreus capítulo 1, de 5 até 14. 14? 14. Tá? Aí a gente vai deslanchar um pouquinho. Agora sim, para valer. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé.